quero ganhar tempo nesta noite, pedindo aos irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 3, verso 16. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu costumo dizer que o que eu mais prezo enquanto estou com o microfone na mão aqui é bastante água, porque, rapaz, pense que eu não sei se é a responsabilidade, tamanho de trazer a palavra de Deus, que a boca começa a secar, as pernas começam a tremer, mas eu creio que as pernas tremendo é um sinal de que Deus está em nosso meio, amém? Porque quando Deus, Ele aparece e está no meio do seu povo de alguma forma, aqueles a qual servem a Deus têm que tremer diante de um Deus tão grande e poderoso. Se nós chegarmos em um ambiente e a presença de Deus estiver e nós continuarmos da mesma forma, é porque alguma coisa está errada. Porque nós temos que tremer diante de um Deus tão grande. Não é ter medo, mas sim reverenciar a esse Deus tão grande. Porque Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele, aleluia, que nos criou para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 3, verso 16. Glória a Deus. Todos encontraram nessa noite? Amém. Eu creio que se eu pedir uma criança para ler de cor e salteado esse capítulo e versículo, ela irá ler, porque todos já conhecem essa passagem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, no verso 16 do capítulo 3: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, nessa noite, pela exposição de Tua palavra nessa noite. Eu louvo ao Senhor, Deus, por essa oportunidade nessa noite. Ó Deus, eu rogo também ao Espírito Santo que me ajude nesta noite a transmitir a Tua vontade para o Teu povo, para nossas vidas nesta noite. Ó Pai, a Tua palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. É por isso que eu peço a Ele, Pai, aquele que inspirou, que me ajude a transmiti-la, meu Pai, nesta noite, com clareza, meu Pai, com poder e autoridade, meu Pai. Aqui, Deus, nesta noite, é em nome de Jesus que eu oro a Ti, Deus, e agradeço. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmãos, eu não vim pregar nada de novo. Nada de novo nesta noite. Eu creio que o que eu vou pregar aqui nesta noite não é nada além do que já foi pregado nesta igreja. Aleluia. Eu quero expor a mensagem de Deus nessa noite para vocês, primeiramente para mim, porque a palavra, aleluia, ela transforma daqui, aleluia, primeiramente aqui, para depois ir para a nave da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, o que eu vou pregar para vocês nessa noite não é novidade. Não é novidade. Eu creio que não é nada novo, além do que já foi pregado aqui nessa igreja. Mas nessa noite eu quero citar alguns pontos para você, nessa noite, antes de começar a ministrar a palavra de Deus. O que eu venho externar, expressar nessa noite aqui, irmão, trata-se de, em média, 5 pontos, que é a criação, a queda, a consequência, a redenção e a consumação. Basicamente, o Evangelho de Jesus Cristo, ela se resume nessas coisas. A Bíblia, ela tem, aleluia, inúmeras passagens, a qual vocês já ouviram muitos pregadores pregar,
até mesmo enfatizarem alguns pontos meio que servem para nós olharmos, lermos, nos espelharmos e não praticar. E algumas coisas que está escrito nesse livro, louvado seja o nome do Senhor, é simplesmente para olharmos para a vida de homens e mulheres que aqui estão, para que nós não possamos fazer da mesma forma que eles. Mas, porém, tenha muita coisa nesse livro, inspirado por Deus, que serve de manual para nossas vidas. E, resumidamente, o Evangelho de Jesus Cristo se resume nessas palavras que eu acabei de falar, que é a criação, a queda, a consequência, aleluia, a redenção e a consumação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, se porventura eu me atrever a pregar alguma coisa além disso que eu falei aqui, seja eu anátema, louvado seja o nome do Senhor, seja eu mentiroso, porque a palavra de Deus se resume nessas coisas. E nós sabemos que quando nós ouvimos alguém pregar sobre João capítulo 3, verso 16, simplesmente ele prega dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Certo, correto? Tem algo de errado nesses versículos? Não, jamais. Porém, nessa noite eu quero expressar para a igreja talvez algo que você, lendo esses versículos, não consiga assimilar. Nós sabemos que quando Deus ele criou o homem com apenas um propósito: para que o homem o adorasse, aleluia, e para que no fim do dia ele viesse conversar, manter um padrão de oração, aleluia, do homem para com Deus. Porque uma conversa nós sabemos que é nada mais nada menos que uma oração. Então Deus ele fez o homem simplesmente para isso, para cuidar do jardim, para andar em sua presença, e ao findar do dia Deus vir ter um papo com ele, conversar com ele. Porém nós sabemos que quando Deus cria o homem, louvado seja o nome do Senhor, a qual está, Deus forma o homem, está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 7, o momento em que Deus forma o homem, louvado seja o nome do Senhor. E Deus colocou o homem no meio do jardim para cuidar de tudo aquilo a qual Deus fez para a sua própria glória, aleluia. E então nós vemos um momento em que Deus olha para os animais e olha para o homem e decide que o homem tem que ter uma companheira, e Deus assim o fez. Deus faz cair sobre o homem um grande e profundo sono, aleluia. Assim começa, aleluia, Deus a trazer à vida a mulher para ajudar o homem. Porém, ao decorrer da história, aleluia, eu vou meio que abreviar, porque o tempo é curto e a história é grande, aleluia, e o propósito de Deus através dessa mensagem é muito grande e poderoso, aleluia. Então, quando Deus cria o homem, aleluia, e tira a mulher, cerrado da sua costela, coloca-os para viver em sua presença no jardim. Porém, a Bíblia diz que a serpente os engana, louvado seja o nome do Senhor, e entra no sentimento, na cabeça da mulher, e automaticamente ela cede à serpente, e automaticamente surge a queda do homem e da mulher no jardim. E nós sabemos que a partir do momento que eles são enganados, louvado seja o nome do Senhor, o pecado entra no mundo, aleluia, e através do pecado a morte veio à tona, louvado seja o nome do Senhor. E a morte veio surrateiramente, aleluia, passou a dominar sobre o homem. A morte passou a dominar sobre a vida do homem, porque Deus não fez o homem, aleluia, para morrer. Deus ele fez o homem para viver em sua presença, aleluia. Os planos de Deus para o homem não eram planos de morte, mas sim planos de vida. Mas a serpente astuciosa enganou a mulher e enganou o homem, e ambos caíram. E a Bíblia diz que Deus
colocou a sentença sobre o homem e sobre a mulher e os expulsou do paraíso e os lançou para fora. E a partir daí começou uma inimizade do homem para com Deus. Por que inimizade do homem para com Deus? Porque Deus, ele odeia o pecado. Deus, ele é o inimigo do pecado. Deus, ele não admite o pecado, louvado seja o nome do Senhor. Então o pecado fez uma parede, aleluia, uma parede e também um grande abismo entre o homem e Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ao decorrer do tempo, por conta do pecado, surgiu-se a primeira morte, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Caim, ele matou Abel, aleluia, e aí, louvado seja o nome do Senhor, e sucessivamente começou a surgir mortes e mais mortes na face da terra, louvado seja o nome do Senhor. Agora entenda que eu estou abreviando a história, porque o tempo não cabe a história toda, louvado seja o nome do Senhor. Então a morte superabundou no meio do homem, e a morte agora vem vencendo a vida que Deus colocou sobre o homem, louvado seja o nome do Senhor. E o homem chega a um prazo de vida, a qual Deus não havia estipulado um prazo de vida para o homem, mas a morte deu um basta, aleluia, na vida do homem. E quando a morte, o pecado, separa o homem de Deus, aleluia, o homem passa a não ter mais aquela comunhão com Deus, aquele momento, aquela conversa saudável, agradável para com o seu Criador, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a humanidade, dia após dia, passou a se corromper diante de Deus, de tal forma que Deus, aleluia, enviou o dilúvio, louvado seja o nome do Senhor, para destruir aquela nação, louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória. Porém Deus livrou uma família, louvado seja o nome do Senhor, a qual entrou na arca de Deus e foi salva pela mão de Deus, pela mão do próprio Deus, aleluia. Então nós vemos que a história continua, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, como Deus, sendo Deus onipresente, onisciente, louvado seja o nome do Senhor, Deus, ele sabe de todas as coisas, aleluia. Então Deus, ele olha para a humanidade. Claro que Deus, ele não se surpreende com nada. Tem muitas pessoas que têm a audácia de dizer que, aleluia, que ele vai fazer tal coisa que vai surpreender Deus, que vai tirar o fôlego de Deus, tal. Eu vou te adorar de tal forma que eu vou tirar teu fôlego, Deus. Existem canções dessa forma, mas Deus, ele não se deixa se surpreender, porque Deus, ele vê, aleluia, muito além da eternidade. Nós sabemos que Deus, ele é Pai da eternidade, aleluia. Se nós olharmos para a palavra eternidade, a eternidade não tem começo e não tem fim. Então Deus, ele é Pai da eternidade. Então, quem diria que o homem pode surpreender Deus? Quem diria que o homem pode fazer algo que pode tirar o fôlego de Deus, que Deus pode dizer, nossa, ele fez isso, me surpreendeu? Jamais. O homem jamais pode surpreender Deus, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que provê, aquele que vê além do futuro, louvado seja o nome do Senhor. Sendo ele Pai da eternidade, Deus, ele já via o destino, aleluia, de toda a raça humana, louvado seja o nome do Senhor, antes, até mesmo antes, aleluia, de ela existir, Deus já sabia o que iria acontecer. É por isso que Pedro diz o seguinte, louvado seja o nome do Senhor, que Deus já havia entregue o Cordeiro para morrer, aleluia, em pró, louvado seja o nome do Senhor, da redenção, aleluia, desta humanidade. Muitas pessoas dizem, ah não, Deus foi pego de surpresa porque de imediato ele teve que enviar Jesus ao mundo para salvar o mundo. Isso é mentira, isso é heresia, porque Deus permitiu ao apóstolo Pedro que escrevesse que o Cordeiro de Deus foi imolado, foi morto antes da fundação do mundo. Como que pode isso? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele foi entregue antes da fundação do mundo para ser morto. Então cai por terra a tese, louvado seja o nome do Senhor, de que algo ou alguém pode surpreender Deus. Nós sabemos que a raça humana, quando ela começou,
andar com seus próprios pés, pensar com seus próprios pensamentos, simplesmente elas estão andando por cima de um chão de vidro. Está andando rapidamente para um grande abismo, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a realidade. Esta é a realidade da queda, louvado seja o nome do Senhor. O homem, quando ele cai agora no pecado, ele começa a andar ligeiramente para um grande abismo, louvado seja o nome do Senhor. Você lembra do abismo que separa o homem de Deus? O homem caminha de encontro a ele todos os dias. Tudo que o homem e a mulher faz é caminhar para um grande abismo. Porém Deus, por sua graça misericordiosa, louvado seja o nome do Senhor, Deus já havia preparado tudo. Deus já havia entregado, aleluia, o cordeiro para ser imolado, ou seja, para ser morto, para ser sacrificado, aleluia, por conta disso tudo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que de geração em geração, louvado seja o nome do Senhor, chegou o momento que chegou na geração de Maria, louvado seja o nome de Jesus, a qual Deus envia o anjo, louvado seja o nome do Senhor, para falar para aquela virgem que ela iria dar à luz a um filho cujo, aleluia, iria trazer a redenção para a humanidade, louvado seja o nome do Senhor. E eis aí o Cordeiro de Deus sendo manifesto ao mundo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eis aí o Cordeiro de Deus, a qual foi planejado antes da fundação do mundo. Ele aparece agora para, aleluia, se materializar, para vir ao mundo como um ser humano, um homem sofrido, louvado seja o nome do Senhor, um homem de dores, um homem experimentado em trabalho humano, braçal, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Jesus, ele veio ao mundo, louvado seja o nome do Senhor, como qualquer outra criança, porém, aleluia, não concebido, aleluia, com relação entre homem e mulher, mas sim gerado pelo Espírito de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio ao mundo, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele veio com um propósito, aleluia, que foi o trazer redenção para a humanidade caída. Outrora a criação de Deus cai, são excluídos da presença de Deus. Aí tem a consequência que é a morte. Aí a redenção vem logo em seguida. Entenda, quando eu falo em seguida, não é questão de dias. Nós sabemos que a Bíblia, ela é compassadamente escrita entre períodos e períodos de anos. Eu apenas estou resumindo, irmãos, porque o tempo é curto. Aleluia. Então Jesus, ele nasce com apenas um propósito. Qual propósito? Aleluia. De vir resgatar a aliança de Deus, do homem para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus, aleluia, é batizado, aleluia, ele começa o seu ministério, chega um momento em que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pela serpente, a qual tinha derrubado o homem e a mulher no jardim. Quando Jesus é levado ao deserto, o que significa deserto? Deserto significa casa da serpente, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o homem, ele caiu dentro da sua própria casa. A serpente derrubou o homem e a mulher dentro da sua própria casa, no jardim, ou seja, a casa do homem e da mulher, qual Deus deu para eles. E quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, a casa da serpente para ser tentada por ela mesma, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o diabo começa a tentar Jesus. E em cima dessas palavras, deserto, tentação, eu trago em memória da igreja nessa noite. Existe um equívoco muito grande no mundo afora. Nós sabemos que a humanidade até hoje não entendeu
de Jesus Cristo no mundo. A prova disso é o carnaval. A prova de tudo isso é o carnaval. Nós vemos que as pessoas, elas acham que sabem, mas não sabem nada, não entenderam nada qual é o propósito. Elas acham que sabem o que Deus pensa, sabem qual é o futuro de todos, mas não sabem. Acham que sabem qual foi o propósito de Jesus Cristo, mas não sabem. Porque se eles entendessem, eles jamais pegariam a imagem que eles diziam ser Satanás e outra imagem dizendo que é Cristo, dizendo que o diabo está batendo em Cristo, está puxando ele, está pisando nele. E tem muitos crentes que dizem: como é que pode um negócio desse? Isso é uma blasfêmia e tal. Não, irmão, não. O mundo não entendeu nada. É verdade. O mundo não entendeu nada. Mas como é que pode eles botam o diabo pegando Jesus e arrastando pelas ruas da cidade? Esquece isso, irmão. Eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, quando o diabo chega para tentar Jesus, é totalmente o contrário do que o mundo apresenta. O mundo vê com seus olhos e acha que o diabo teve ou tem poder sobre Cristo. Isso nunca existiu. O mundo olha e faz aquela figuração, aquela encenação toda, o diabo batendo em Jesus e chicoteando Jesus e isso, aquilo. Isso não aconteceu. Você sabe qual foi o maior ser que quis que Jesus Cristo não fosse para a cruz? Foi o diabo. O maior ser que fez de tudo para que Jesus não fosse parar na cruz foi o inimigo de nossas almas. Porque se nós olharmos Mateus capítulo 4, ele fez de tudo para tentar Jesus, para que Jesus caísse na sua lábia, para que Jesus não fosse em direção à cruz do Calvário. Porque ele sabia que a cruz do Calvário seria o fim dele. Porque ele sabia que a cruz do Calvário seria o ponto-chave da história. Aleluia! Glória a Deus! As pessoas não entenderam quando coloca aquela gravura dizendo que o diabo rasgou Jesus, bateu em Jesus e fez isso e aquilo. Eles não entenderam o propósito. Eles acham que o diabo fez isso. Eles acham também que os romanos mataram Jesus. Eles acham que os homens mataram Jesus. Mas eu quero informar nessa noite que o diabo, os romanos, ninguém matou Jesus além do seu próprio Pai, que é Deus. O diabo ele estava fazendo de tudo para que Jesus, irmão, não fosse pendurado na cruz do Calvário. Mas o diabo não é inimigo de Deus, tal. Deus ele não tem inimigo. Mas o diabo sabia que a derrota dele estava na cruz. Eu vejo muitos filmes da encenação de Jesus, quando Jesus está apanhando, está sendo chicoteado, eles colocam uma figura como se fosse o diabo dando risada. Isso não existiu, irmão. Não existe isso. Como que uma pessoa vai rir da cena, da atitude a qual vai destruir, louvado seja o nome do Senhor, o próprio diabo? O maior ser que teve, aleluia, a oportunidade de querer tirar a cruz da frente de Jesus foi o diabo. Porque o diabo já sabia que o Cordeiro de Deus já havia sido entregue antes da fundação do mundo, louvado seja o nome do Senhor, e Jesus veio para concretizar o que já havia sido feito. Glória a Deus, glória a Deus. Então quando você vê alguém dizer lá que mataram Jesus e isso e aquilo, louvado seja o nome do Senhor, não aceite. Não aceite. Não foi o diabo, não foi os romanos, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu te digo quem matou Jesus. Foi Deus. Mas pregador, como é que pode um negócio desse? O próprio Deus.
Quando nós olhamos João capítulo 3, verso 17, a gente lê tão lindo, dizendo: eis que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É bonito de se ler. É bonito de ler. Mas eu te convido a vir enxergar esse versículo aqui com uma lente maior. Uma lente maior. Porque quando nós lemos esse texto, nós entendemos aqui o ponto-chave, louvado seja o nome do Senhor, da redenção da humanidade. Porque nós sabemos que existem músicas, existem pessoas dizendo por aí que Deus, quando foi, aleluia, procurar uma solução para o mundo, disse que olhou do céu aonde, e não vinha nenhum homem, aleluia, digno de descer para prestar o papel que Jesus prestou. Existe uma música herege dizendo que Deus olhou para Elias, olhou para Moisés, olhou para não sei quem, não sei o quê. Jacó não, porque você mentiu para seu irmão, que não sei o quê, que não sei o quê. Para com isso, irmão, não existe isso. Isso é heresia. Como que o próprio Deus está em dúvida do seu próprio plano? Deus, irmão, ele não se confunde. Deus, ele é Deus soberano, ele é o Deus todo-poderoso, irmão, ele não se confunde. Deus, ele não procurou ninguém, irmão. Deus, ele não procurou entre os homens Moisés, Elias, tal. Como que pode procurar entre os pais da fé, sabendo que o Cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo? Onde estava Moisés? Onde estava Abraão? Onde estava Jacó? Onde estava Isaac quando o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo? Onde eles estavam? Então foi o próprio Deus que matou Jesus da cruz do Calvário. Foi o próprio Deus. Mas pregador, por que isso? Por que Deus matou Jesus na cruz do Calvário? Simples. Criação, queda, consequência e redenção. Precisava-se de um sacrifício maior, um sacrifício que viesse a abranger toda a humanidade na graça de Deus. Não tem Moisés, não tem Abraão, não tem Isaac, não tem Jacó, não tem o maior profeta da Bíblia que pudesse ocupar esse lugar. Joga por terra isso. Só existiu e existe um capaz de tomar esse lugar, que foi Jesus Cristo, o único Filho de Deus. E quando diz o único Filho, é o Filho antes ou desde o Gênesis. É verdade. Unigênito quer dizer desde o Gênesis ou antes do Gênesis. Não é porque é um só, o único Filho de Deus. É desde o Gênesis ou antes do Gênesis. E Deus, ele abre mão do seu próprio Filho para vir na terra como homem, para que o próprio Deus o castigasse na terra. Mas, irmão, isso é heresia? Não é heresia. A Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos, excluídos, arrancados do direito da glória de Deus. Todos nós, incluindo todos, desde a criação até a consumação. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Louvado, exaltado. Mas como foi isso? Olhando a Bíblia Sagrada, algumas pessoas olham e leem superficialmente. A Deus entregou seu único Filho. Maravilha. Maravilha. Tem um problema aí. Mas entenda, eu vi que tem um problema, tem a solução. Tem um problema muito grande. Porque quando as pessoas lêem o texto, elas
que Deus estava amando o mundo e tudo que o mundo estava fazendo? Não. O texto quer dizer aqui o seguinte: que Deus ele resolveu mostrar à humanidade não a forma que ele ama a humanidade. Ele não quer botar em ênfase aqui que a humanidade é uma gracinha linda e ele ama ela. Não é isso. O texto quer dizer o seguinte: que Deus amou o mundo dessa maneira. O texto está dizendo que Deus resolveu mostrar o tamanho do seu amor, louvado seja o nome do Senhor, ao mundo. E onde é que está o amor de Deus? O amor de Deus está encarnado em Jesus Cristo. A forma que Deus usou para mostrar o tamanho do seu amor, o imenso amor dele, aleluia, ao mundo, não pelo mundo, foi através de Jesus Cristo. É simples? Maravilha. É simples. Aleluia. Agora vamos para a prática. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo ele está orando no jardim pela madrugada, e a Bíblia diz que ele começa a soar gotas como se fossem gotas de sangue. É Deus. E a Bíblia diz que ele falou o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que significa isso, irmãos? Esse cálice significa o tanto que a humanidade é miserável. Desculpa a expressão. Esse cálice e aquelas gotas de suor pigmentado de sangue que Jesus estava suando significa o tanto que a humanidade, aleluia, era depravada. O tanto que a humanidade não entendia o propósito para qual estava vivendo. Verdade, Jesus. É o peso do pecado da humanidade esmagando Jesus. Aleluia. Aleluia. Ali era simplesmente um teste. Quando Jesus começou a sentir o peso do pecado sobre suas costas, ele gritou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele disse: mas seja feita a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. E quando ele desceu na oração, louvado seja o nome do Senhor, vieram prender ele. Vieram prender ele, derrubou ele, levou ele para a casa de Caifás ou Anás. A Bíblia diz que jogaram um saco preto na cabeça dele e começaram a esmurrar Jesus. Eu não quero mexer com o seu sentimento, eu quero mexer com a sua racionalidade nessa noite, com a sua mente. Porque a queda começou pela mente. E a restauração tem que começar pela mente também. A Bíblia diz que pegaram Jesus e levaram pela madrugada à casa de um daqueles que compunha, aleluia, a cúpula judaica. E começaram a interrogar Jesus. E colocaram aquele capuz preto na cabeça de Jesus e começaram a esbofetear Jesus, começaram a cuspir em Jesus e começaram a esmurrar Jesus. A Bíblia diz. Começaram a esmurrar Jesus. E a Bíblia diz que nada Jesus fazia. Deus de maravilha. Eles viram que nada de errado havia em Jesus para que os condenasse, louvado seja o nome do Senhor. E eles contrataram testemunhas para poder incriminar Jesus, mas as testemunhas estavam se contradizendo a respeito de Jesus, então caiu por terra. E logo em seguida eles encontraram, louvado seja o nome do Senhor, a oportunidade, mas junto com a permissão de Deus. Jesus ele diz ser o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e eles encontraram a oportunidade de dizer que Jesus estava blasfemando. E simplesmente levaram Jesus para o que o esperava. E resumindo, a Bíblia diz que Jesus ele foi entregue aos homens por ele mesmo. O próprio
poder de tirar a minha vida, mas eu mesmo a dou, eu mesmo a entrego. Aleluia. Deus de glória. Resumindo, meus irmãos, a hora de Deus de poder, maravilha, aleluia. Jesus, ele começou a ser Tu és maravilhoso. exposto primeiramente à vergonha da nudez. Muitas pessoas fazem o filme e colocam, tem pelo menos a aparência de colocar um paninho, dar lá Jesus. Ele foi exposto à vergonha de nudez. Começando por aí. Logo em seguida, Jesus ele foi acometido por uma sessão de golpes daquela ferramenta chamada azorrague, se não me engano, com 12 pontas, e nas pontas tinha pedaços de ossos de chumbo, e pela tradição ele deveria levar 40 chicotadas menos uma, que significa 39. E multiplicando 39, aleluia, vezes 12, dá em média, irmãos, 468 chicotadas sobre as costas, as pernas e as solas dos pés de Jesus. E a história conta que quando eles levavam aquele chicote sobre Jesus, os pedaços de carne vinham junto. Verdade. E o sangue esguichava naquele que estava batendo, e ele simplesmente passava a mão e continuava a sessão de espancamento. É Deus. E a Bíblia diz que Jesus ele não abriu a boca. Isaías disse que Jesus foi levado ao matadouro como ovelha muda. É Deus. Isaías diz. Mas, irmão Felipe, é só isso? Entenda. Quem matou Jesus? Deus. Por que Deus matou Jesus? Porque Ele é um juiz justo. Deus, Ele preza por sua justiça. Quando nós lemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, o que significa justiça? Deus, Ele é reto. Deus, Ele não é qualquer juiz que nós conhecemos que um macho de dinheiro pode comprar. Deus, Ele não é esse juiz terreno que pode ser corrompido com qualquer coisa. Então Deus, por Ele prezar por sua justiça, automaticamente Ele não poderia perdoar a humanidade. Ele não poderia simplesmente deixar a humanidade se safar. Desculpa a expressão. Ele não poderia simplesmente deixar a humanidade correr soltamente como se nada tivesse acontecendo. A Bíblia diz, quando a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho, foi para isso. Porém, entendamos como foi que Deus fez isso. Nós olhando para o livro de Jonas, os pregadores falam de Jonas e diz que ele é um profeta covarde, tal. Se o menino poderia ser covarde, mas ele ganhou a nação para Jesus, para Cristo, ele ganhou. Mas olhando para aquele momento em que Jonas estava dentro do barco, e olhando para aquele mal, o mar estava como? Revolto, estava irado. E o que foi que Jonas disse para aqueles homens? Os homens estavam usando tudo para resolver tomar para que o mar se acalmasse. E Jonas, com entendimento, ele sabia o Deus que ele tinha, e sabia o porquê que estava acontecendo aquilo. Ele falou: me lança no mar, que esse mar vai se acalmar. E Jonas foi lançado no mar e o mar se acalmou. Aquele mar significa o quê? Simboliza o quê, irmãos? A ira de Deus. A ira de Deus. Olhando da queda de Adão e Eva até os dias de hoje, Deus de poder e glória. a consequência em todo mundo que foi o pecado, e após o pecado veio a morte. E o homem se tornou escravo do pecado e da morte. E a ira de Deus se acende contra o pecado.
se acende contra o homem ímpio, contra o homem que não teme a Deus. E o mar da ira de Deus sempre estando revolto, louvado seja o nome do Senhor. Só existe um jeito de acalmar o mar da ira de Deus, que é usando Jonas dentro do mar. E Jonas está tipificando quem? Jesus. A Bíblia diz que Deus, Ele perdoa nossos pecados. Mas existe um processo a qual, quando Deus perdoa nossos pecados, quando Deus perdoa nossos pecados, Ele precisa pegar nossos pecados e lançar em Jesus. Foi para isso que Ele veio. Ele lança em Jesus os nossos pecados, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é tudo? Não. Deus, Ele precisa pisar sobre nossos pecados. Ele precisa moer os nossos pecados. E a Bíblia diz, Isaías escreveu o seguinte, em Isaías 53, verso 10. E Deus se agradou, Deus, não foi o diabo, não foi os romanos, não foi o homem, foi Deus, se agradou em moer o seu próprio filho. Deus se agradou em moer Jesus. Imagina o pai espancando o seu filho e gostando. Mas entenda, e quando Deus estava moendo o seu próprio filho, cada chicoteada que Jesus levava era Deus moendo Jesus. Cada cuspida que Jesus levava era Deus moendo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cada prego cravado em Jesus era Deus moendo Jesus. Aquela lança, quando estava sendo transpassada em Jesus, era Deus moendo Jesus. Quando aquele soldado pega aquele vinagre, aquela esponja vai no vinagre e dá a Jesus para beber, era Deus, aleluia, pisando nossos pecados sobre Jesus. Aleluia! Quando pegam aquela, aleluia, coroa de espinho pontiaguda e cravam na cabeça de Jesus, era Deus moendo Jesus pelos nossos pecados. Quando pegam aquela cana e batam, aleluia, na coroa, e a coroa chega a cravar, aleluia, o crânio de Jesus, era Deus moendo Jesus na cruz do Calvário, como Isaías disse, Isaías 53, 10. Mas qual o propósito? Deus pisando nossos pecados sobre as costas de Jesus. Um prelúdio, Jesus no jardim sentindo o peso dos pecados sendo pisado sobre ele, as gotas de sangue escorrendo, e ele falando: Deus, Pai, se possível, passa de mim, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso que está para acontecer. Mas Deus falou: não. Precisa se acontecer, porque através de todo esse sacrifício eu estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para a redenção, aleluia, da geração a qual eu criei, até a geração a qual nós estamos hoje, louvado seja o nome do Senhor, e até mesmo a que vai vir. Glória a Deus. Deus, quando Ele moeu Jesus na cruz do Calvário, Ele estava olhando para você, Ele estava olhando para mim. Quando Deus, Ele moeu Jesus na cruz do Calvário, Ele estava cravando nossos pecados sobre Jesus e pisando sobre eles. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei você, se você está entendendo. Mas irmão, esse negócio é sério, irmão. Esse negócio é sério. Para que Deus perdoasse os nossos pecados, meus irmãos, para que nós estivéssemos aqui hoje com essa cara bonita, lisa e maravilhosa, cheiroso, com uma roupa bonita, é porque Jesus, Ele foi moído por Deus na cruz do Calvário para que essa oportunidade chegasse até nós. Glória a Deus. Não existe outro motivo, irmão. Não é porque eu sou bonito, não é porque você é bonito, não é porque você tem dinheiro ou tem
da comunhão do homem para com Deus. Glória a Deus. Da comunhão para com Deus. Muitas pessoas pregam dizendo que Jesus ele veio para muitas coisas, mas simplesmente foi para recuperar a comunhão do homem para com Deus. Ele veio para recuperar a sua comunhão com Deus. Jovem, ele veio para recuperar a sua comunhão com Deus. Jesus ele não veio para te dar uma casa bonita, ele não veio para te dar um carro novo, ele não veio para que você tivesse a melhor roupa, mas foi para que você tivesse acesso recuperado a Deus, simplesmente. Talvez eu, com minhas poucas palavras, minha forma de expressar, talvez você não consiga compreender o tamanho do amor de Deus. Ele mostra a nós o tamanho do amor dele através de Jesus Cristo. O amor de Deus, irmão, está encarnado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está encarnado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho de Jesus Cristo resume nisso, irmão: criação, queda, consequência, restauração e consumação. E esse mesmo Jesus, irmão, esse mesmo Jesus que foi moído, ele morreu, ele auto se entregou, Deus o matou na cruz do Calvário, mas ele